Olá, gente, boa tarde. Hoje é dia 1º de junho de 2020 e eu vim aqui para falar sobre um tema que está sendo muito utilizado ultimamente, que é o tema do fascismo, né? Eu vim mais especificamente para tratar um pouquinho do termo, do uso do termo, do que propriamente para fazer um apanhado técnico e conceitual do fascismo propriamente, né? O fascismo, como todo mundo, como eu pressuponho que a maioria das pessoas devem saber, ele é uma forma de Estado que surgiu na Itália na década de 20 e foi até o final o final da Segunda Guerra Mundial, né? Foi através da fundação do Partido Fascista por Benito Mussolini e é um termo que é muito utilizado hoje para a gente caracterizar regimes de governo autoritários, inescrupulosos, perversos, como é o caso do nosso governo atual, né? Mas o que acontece, e que eu vim aqui tratar nesse vídeo, é que a gente acaba só fazendo um uso emocional dessa palavra, né? Porque fascismo mesmo se eu pudesse usar o termo assim, um fascismo de raiz, ele existiu na Itália nesse período ao qual eu me referi. Ele não se repete na história. Por mais que as condições possam ser parecidas de uma época, de um período para o outro, embora as condições brasileiras atuais sejam bem diferentes da Itália da década de 30, por mais que as condições possam vir a ser semelhantes, ele é um fenômeno irrepetível na história, não há um tipo ideal de fascismo, né? A gente poderia dizer hoje que a gente está vivendo movimentos neofascistas, seriam movimentos de inspiração fascista, né? É inegável que a gente tenha um presidente de inspiração fascista e acompanhado por um setor da sociedade, uma camada da sociedade que também é de inspiração fascista, né? Lembrando tudo que o fascismo tem de perverso, que é o ódio às minorias, o racismo, o desprezo pela democracia, pela democracia eleitoral, enfim, o apreço ao autoritarismo, à militarização da sociedade. Isso tudo a gente tem de fascismo, né? Que é semelhante ao fascismo que ocorreu na Itália no período ao qual eu me referi. Mas a gente não pode usar esse termo indiscriminadamente, fascismo, para poder caracterizar o que está acontecendo hoje na sociedade brasileira, porque o que está acontecendo hoje é uma coisa específica, é algo específico da sociedade brasileira, que vai ter que ter um nome, daqui a algum tempo vai ter que ser um nome. Nem que o nome fique provisoriamente mesmo como neofascismo, período neofascista da sociedade brasileira, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, mas acontece que fascismo ao qual a gente se refere quando está pensando o regime italiano, aquele fascismo mesmo que a gente aprendeu na escola, né? A quem teve a oportunidade de aprender, não é. O que a gente está vivendo agora é um movimento de inspiração fascista, né? Que pode ser caracterizado como neofascista e que tem muito pelo mundo afora, não é só aqui no Brasil, né? A gente está com uma sociedade que tem um apelo muito grande pela violência, pelo arbítrio e pelo braço forte do Estado, pelos regimes autoritários, né? Por enquanto não dá para dizer que a gente está vivendo uma ditadura, mas a gente está vivendo um momento que eu diria, eu enquanto cientista político, assim, dentro da minha análise, das minhas leituras, eu diria que a gente está vivendo um momento neofascista, né? Eu poderia fazer aqui 1000 contrapontos com relação ao que aconteceu na Itália e ao que acontece no Brasil hoje,
Mas acontece que a minha motivação aqui não é essa. A minha motivação é falar do termo. Não vim aqui recriminar, do uso do termo. Não vim aqui recriminar ninguém por estar usando o termo fascista. Eu mesmo uso o termo fascista, me considero antifascista, né? Mas acontece que a gente só tem que ter em mente, quando a gente fala em fascismo, que o fascismo de hoje, o neofascismo, o movimento de inspiração fascista que a gente está vivendo hoje, ele não corresponde de uma maneira pura ao fascismo que ocorreu na Itália na década de 20 e 30. É diferente, né? Ele, a meu ver, é um fenômeno irrepetível na história. Por mais, como eu disse, que as condições possam ser parecidas com as condições de quase 100 anos atrás, né? Embora eu não acho que sejam tão parecidas assim, a gente não pode dizer que a gente vive sobre um regime fascista, né? Um fascismo puro. Não existe um fascismo ideal. O fascismo foi esse movimento que aconteceu na Itália entre as décadas de 20 e 30 e se estendeu até o final da Segunda Guerra Mundial com a morte de Mussolini em 45. Né? Então, era só para poder deixar claro isso, esse vídeo. Não tem nenhuma pretensão de estar corrigindo ninguém. Mas é só mesmo para a gente ter em mente que a gente não está vivendo uma repetição da história do que aconteceu no passado na Itália, agora está acontecendo no Brasil. A gente pode sim estar vivendo uma coisa muito parecida e, como eu disse, a gente tende a usar a palavra de um ponto de uma perspectiva bastante emocional, né, apelando para tudo que um regime fascista teria, como eu disse, de inescrupuloso, perverso, cruel, obscurantista. Mas, assim, nós não estamos sob um regime fascista. Nós estamos sob um regime de inspiração fascista que pode, inclusive, dar uma guinada para algo até pior do que o próprio fascismo foi. Né? Eu não estou negando isso, que a coisa possa ficar até pior do que realmente aconteceu com o fascismo de Benito Mussolini na Itália. Né? Então o recado de hoje é esse. Eu gostaria de agradecer a quem assistiu e até o próximo vídeo. Os próximos vídeos eu vou tentar trazer outros conceitos, tentar dissecar outros conceitos, como o conceito de nação, nacionalismo, populismo. São todos conceitos que são importantes para a gente poder entender o que está ocorrendo hoje no Brasil. Então, por enquanto é isso. Um abraço fraterno a todos e até mais.